Estamos iniciando mais um programa Batom e Bate-Papo, que é feito para você. Quero que você saiba que é muito bom ter você conosco aqui a cada semana. E hoje vamos falar de um tema que eu creio que vai acrescentar também algo importante na sua vida. Nós vamos falar sobre quando somos vulneráveis ao inimigo. Talvez você pense ou se considere alguém que não é vulnerável. Mas será mesmo? A experiência mostra que até mesmo os bons motoristas às vezes sofrem acidentes. E os melhores nadadores às vezes também se afogam. Agora, se eles são vulneráveis naquilo que eles fazem tão bem, será que isso se aplica à vida espiritual? Bem, nós vamos falar sobre isso, vamos responder essas perguntas e você com certeza vai se surpreender, ok? Eu quero lembrar você que está nos assistindo para você se inscrever no nosso canal, ok? E durante o nosso bate-papo, nosso programa, eu quero ver o seu comentário, porque eu quero saber o que você pensa sobre isso. Então eu quero aqui já começar recebendo essas pastoras e vou deixar que elas mesmas se apresentem, porque afinal de contas elas já são de casa, né? Vamos começar aqui com a pastora Dalva. Bom dia, querida pastora Márcia, queridas que estão conosco. Eu sou a pastora Dalva, vocês já me conhecem, e é muito bom estar aqui junta novamente. Que ótimo! É bom demais estar aqui com vocês, as pastoras. Gente, eu gostei tanto dessa xícara aqui, eu achei tão linda. Vontade de ter comigo. Não, e o melhor é que ela realmente não está aqui por enfeite, ela tem um chazinho. Não, é o nosso chazinho do bate-papo, né? Fique conosco hoje no programa e eu também quero ver você curtir, quero ver você comentar sobre o nosso assunto. E se você gostar, compartilhe com outros. Que ótimo! Olá. Como vai? Nós estamos com muita expectativa, né, pastora Márcia? Porque precisamos melhorar aqui as nossas armas. É verdade. Porque, com certeza, muitas circunstâncias vêm para nos atingir, mas cremos que somos mais que vencedores e o Senhor vai falar muito conosco nesse dia. Amém. Bem, eu quero ler um texto na Bíblia porque conta uma história muito interessante, exatamente de um povo que era muito vulnerável. E a história deles se aplica a nós hoje, como povo de Deus. No livro de Juízes, no capítulo 18, você vai encontrar a história da cidade de Laís. Ali diz que os líderes da tribo de Dan enviaram 5 de seus homens para procurar uma terra em que eles pudessem tomar por herança. Aqueles homens, então, eles foram ao norte ali do país e observaram a cidade de Laís. Então, quando eles chegaram, eles se surpreenderam. E o texto relata o seguinte: segundo o costume dos sidônios, aquele povo vivia em paz, confiado. Não havia nenhuma autoridade sobre eles ou nada que os oprimisse. E também eles estavam longe dos sidônios e não tinha trato com nenhuma outra gente. Essa história, como eu disse, está registrada em Juízes 18. E eu penso que ela retrata aqui algumas características que estão presentes hoje na igreja, na vida de algumas pessoas. Então nós vamos falar de uma maneira individualizada, ok? Para que você possa perceber em que área eu sou vulnerável. Quais são essas características dessa cidade de Laís que hoje nós podemos reconhecer na nossa vida? E por que isso é importante para nós? Então eu gostaria de começar esse bate-papo falando desse tema. Quando nós somos vulneráveis ao inimigo, lembrando que quando você for ler esse texto, você vai perceber que o final dessa história foi trágico. Porque aquela cidade ela foi destruída, aquele povo foi conquistado, porque eles não tinham defesa, porque eles estavam sozinhos, desprotegidos. O que isso nos fala hoje? Bem, eu gostaria então de começar aqui respondendo uma pergunta muito óbvia.
que talvez para muitos nem seria necessário comentá-la, mas eu creio que se faz necessário definir esta palavra, vulnerável. O que significa realmente algo vulnerável? O texto de Juízes, ele não usa esta palavra, ele diz que era uma cidade que estava segura, não é? Ela estava completamente tranquila, ela não se preocupava com nenhum ataque. O que significa ser vulnerável? Vamos começar aqui com a nossa pastora Dalva. Pastora, hoje, eu lendo esse texto, né, eu comecei a pensar, o que seria estar vulnerável? E eu acho que essa palavra, para nós traduzirmos hoje de uma forma bem fácil, é fácil de ser conquistável, né, de ser atacada, de ser removida. Eu acho que muitas pessoas pensam que elas só são vulneráveis quando elas estão em depressão, estão tristes, mas não é isso que o texto diz. Eles estavam bem, né? Eles estavam bem. É verdade. Mas eles eram vulneráveis. Pastora Valéria. Olha, pastora, a primeira coisa que me vem à mente é assim, a mercê de situações e circunstâncias. É como quase um barco em alto mar à deriva, né? O vento sopra e eles vão. Né? Nós vamos ver algumas características e eu penso que até o final do programa nós vamos ficar bem antenados sobre o que é realmente estar vulnerável. Maria, quer acrescentar algo? Eu acho que na nossa vida, né, pastora Márcia, nós passamos por circunstâncias que às vezes nos pegam de surpresa. E às vezes pensamos até que estamos fortalecidos, mas em algumas áreas podemos estar vulneráveis. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Tenho certeza que nós vamos receber armas, né, poderosas durante esse programa para nos proteger. Né? A Bíblia fala que as cidades, antigamente, elas eram cercadas de muros, né, justamente para proteger. E estar vulnerável é estar sem proteção. É verdade. Sem segurança. Eu creio que essa questão de ser vulnerável fala de fragilidade. Então, talvez, como você disse, algumas áreas, né? Então, existem muitas áreas da nossa vida. Pode ser, às vezes, na área financeira, na questão emocional ou espiritual. Então, às vezes, você está bem em uma área, mas nem sempre nós conhecemos as nossas fragilidades. É verdade. Você mesmo comentou, às vezes você é pego de surpresa. Sim, sim. Então, tem situações em que você não sabe como reagir. E, às vezes, essa situação te pega de surpresa porque você já estava permitindo algumas coisas, ou seja, você não viu os sinais. Eu acho que essa é uma grande questão, é o sinal. Esse programa aqui tem esse objetivo, alertar você para o sinal. Né? Então, quando você está, por exemplo, numa rodovia, você às vezes precisa conhecer um pouco a rodovia para evitar um acidente, não? Sim. Ou pelo menos ler a sinalização. Você vê ali que tem placas mostrando que às vezes tem animais que atravessam na pista. Aquilo ali pode ser um alerta para evitar um acidente. Mas quando você é completamente indiferente aos sinais, à sinalização, aí você é vulnerável. É verdade. Não percebe, né, pastor? É claro. Então, eu penso que é exatamente isso. Nós vamos aplicar isso principalmente na vida espiritual. Essa questão de ser vulnerável ao inimigo. Então, esse adjetivo, né, ele pode ser aplicado na vida espiritual? Será que existem áreas ou situações da nossa vida espiritual que nós somos vulneráveis? Como? Sim, muitas situações e áreas da nossa vida que somos vulneráveis. Pastora, eu penso que isso que a senhora disse é importante demais. Quando eu percebo, nem todas as áreas eu sou vulnerável, mas em alguma delas eu preciso perceber. E muitas vezes na área espiritual, muitas mulheres, elas são muito, vamos usar a palavra autoconfiante. Elas não são muito dependentes de Deus. E aí um dia alguém me perguntou, como que eu sei se eu sou dependente ou não? E eu usei a ilustração que o nosso mestre Luiz, o pastor Luiz nos ensinou. Ele, veja o seu dependenciômetro. Quanto mais dependente eu sou,
mais eu busco a Deus, mais eu sou dependente de Deus. Quanto menos eu busco, mais Aham. independente eu sou. Então, eu acho que muitas são vulneráveis porque são independentes de Deus. É verdade. Pastora Valéria, você consegue, na sua vida, porque às vezes identificar na vida de outras pessoas é mais simples. Você já identificou na sua vida, assim, situações em que você estava sendo vulnerável, mas você não percebia? Mas que talvez você tenha sido alertada e Deus te conduziu e você conseguiu vencer aquela situação. Às vezes nós somos surpreendidos com enfermidades. Eu me lembro quando eu perdi minha mãe, né, que o luto foi algo que me surpreendeu, porque eu nunca tinha enfrentado um luto assim, de uma maneira tão forte, tão profunda. Eu fui surpreendida. Falei, uau, como que eu lido agora com essa tristeza profunda? Então, todos nós aprendemos. Né? E, às vezes, por não perceber, é que as pessoas fracassam. Quantas pessoas hoje, talvez até você mesmo, você lembra de situações do passado que você culpa até hoje as pessoas. Ah, se não fosse aquilo na minha vida, hoje eu estaria melhor. Ah, se não fosse aquela igreja, hoje eu estaria servindo ao Senhor. Ou tantas coisas. Mas hoje nós podemos identificar. Existem coisas que nos tornam mais vulneráveis. O quê? Pastora, a questão que a pastora Dalva colocou, autoconfiança, mas também tem um aspecto que é muito importante, até no cenário atual, o isolamento. Ficar isolado é algo que nos torna vulneráveis, muito vulneráveis. E do ponto de vista espiritual, muito mais, porque é na comunhão que nós temos ali o conselho, a proteção, né? Eu sei que o isolamento esfria, mas a comunhão esquenta, esquenta o espírito. É verdade, é verdade. Então, essa questão de se isolar, isso aí é muito perigoso. Eu já fui surpreendida com isso. Eu lembro uma vez que eu falei para o meu esposo, eu sou o tipo da pessoa que eu preciso de ser discipulada. Eu preciso de comandos, pastora Márcia, né? Assim, a gente brinca muito sobre isso. Certos. Sim, de pessoas mais certas. experientes, que vieram antes de mim e que já trilharam caminhos que eu ainda não trilhei, né? Quero dar um exemplo clássico aqui. A senhora falou do carro, eu me lembro quando eu era solteira, eu tinha muito hábito de ir para o Araguai. Eu estava lembrando disso essa semana e eu tinha um sonho de pilotar uma canoa. E aí o meu pai tinha canoa, motor, eu falei, não, eu vou pilotar e eu vou nesse rio aqui afora. Só que eles me falaram, você tem que levar o pirangueiro, diz que é aquela pessoa que pilota o barco e conhece o leito do rio. Mas eu estava tão empolgada que eu não levei o pirangueiro. Você e eu se tornou enchi de vulnerável. jovens a canoa e mandei bala. Era um motor potente e ele quebrou o pino comigo, no meio do rio. Eu achava que eu conhecia o leito do rio. Falei, gente, eu tenho que vir com quem conhece. Ó, Com Valéria, quem essa conhece história mais é do nova que pra eu. mim, hein? Ih, a senhora não tem noção não, pastora. Pirangueira. Bem, e aí, com certeza, essa história mostra que você, na verdade, se tornou vulnerável, porque... E é o que nós coloquei estamos outros falando. em risco por causa disso. É, porque quando você não conhece as coisas à sua volta, não tem como você ter 100% de confiança. Exatamente. Não é verdade? Sim. Pastora. Não tem, até mesmo num território novo, né? É. Às vezes o casamento. Às Isso. vezes o casamento é um território novo, criação de filhos, às vezes é um território novo, a liderança na igreja é um território novo, então você precisa aprender a enxergar através de olhos de outras pessoas, Exatamente. para você não ser tão vulnerável ao inimigo. É Marília. justamente isso que eu queria abordar com relação ao casamento, né? Existem mulheres que são tão autoconfiantes, a experiência, né? Quantos anos de casamento e que às vezes também negligenciam, né? Sim. Negligenciam o casamento, às vezes a vida íntima, às vezes mesmo aquele cuidado com a casa, o contato com o marido, a proximidade. E eu acho muito importante nós falarmos sobre isso, porque o inimigo, ele veio, a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, né? Ele é intencional. E nós precisamos ver os sinais. E no casamento, especificamente falando, existem sinais, né? Que nós podemos perceber na vida dos nossos maridos, principalmente, às vezes maridos que viajam, né? Que trabalham fora, ficam muito tempo fora, e às vezes tem contato no celular com outras pessoas, com mulheres. Então, às vezes eu percebo, pastora Márcia, que algumas mulheres, elas são assim muito desligadas. Despreocupadas. Despreocupadas, não, tá
tudo garantido, né? Meu casamento, eu tenho 20 anos de casado, 30 anos, mas nós não podemos negligenciar, né, uma guerra. Lógico que não é viver em função da guerra, porque nós vivemos em função do Senhor e daquilo que o Senhor nos deu para desfrutar. Mas existe, sim, né, áreas na nossa vida que o diabo quer tocar para nos resistir, para destruir. E uma das dicas é ficar atento aos sinais. Eu penso, pastor, interessante, quando falamos em casamento, quanto mais tempo nós vivemos no casamento, a gente tem a tendência de achar que nós já sabemos alguma coisa. Alguma coisa a gente sabe, mas não sabe tudo, né? Né? A gente não sabe se acomoda tudo. nisso aí, né? Mas muitas são levadas para o desleixo do casamento, no casamento, por causa desse achar que já sabe, que não precisa mais investir. E ela fica despreocupada. E essa despreocupação foi o mesmo erro da cidade de Lais, porque eles também foram atacados exatamente por isso. Né? É o excesso de segurança. Excesso de Ela segurança. tá sabendo que o marido tá dando carona para funcionária depois do serviço, Sim. 1, 2 vezes, mas ela confia no marido. Sim. E ela confia demais. Ela não deveria que nada confiar vai na acontecer. secretária, né? Na funcionária. Pastora, mas hoje foi algo revelador, esse né? excesso de segurança, eu gostaria de falar isso aqui, porque o texto que nós lemos em Juízes 18, a conquista ali da cidade de Laís, na verdade, era um excesso de confiança. Eles estavam seguros, confiantes e não temiam coisa alguma. Esse excesso de confiança, de segurança, pode tornar você vulnerável ao inimigo, Valéria? Completamente, né? Porque eu quero até citar aqui, antes de você comentar, porque o próprio Deus disse para o homem lá no Éden que ele tinha que guardar o jardim. E olha que naquela época não tinha terrorista, Pois é. né? Não tinha as coisas que tem hoje. O pecado ainda não tinha entrado, né, no mundo. Mas Deus falou, guarda. E hoje, muitas vezes, nós percebemos isso, né, nos lares cristãos, mulheres, maridos, e na vida da igreja. Pessoas que têm um excesso de segurança e que isso os torna vulneráveis aos ataques do maligno. Pastora, a questão é autoconfiança. Eu acho que o próprio nome da palavra já diz tudo. Autoconfiança é confiança em si mesmo. Ou confiança nas suas próprias habilidades, na sua capacidade, ou nas suas armas naturais, né? A pastora Maria estava falando de armas. Né? Existem armas naturais, mas elas são insuficientes quando você lida com o mundo espiritual, já que nós estamos dando aqui a tônica, né, da vida espiritual. E a palavra do Senhor diz, maldito o homem que confia no homem. Eu acho que... e bendito o homem que confia em Deus, né? Então, essa questão de se fiar na sua própria capacidade, habilidade, aparência, desempenho, isso te torna muito vulnerável. Às vezes essa autoconfiança também ela é vista com uma certa imprudência, né? Tem pessoas que às vezes acham, não, eu posso ver filme de terror, que isso não vai me afetar. Não, eu posso... ver um site pornográfico, que isso também não me influencia. E as pessoas ficam, às vezes, ali muito perto do risco. Sim. E ela vai se tornando cada vez mais vulnerável porque ela é autoconfiante, Sim. mas ela não percebe. Nesse caso, vocês acham que quando a pessoa assume uma liderança, por exemplo, na igreja, isso ajuda ela a ser menos vulnerável? Porque ela vai estar mais perto das pessoas, né? Ela, às vezes, ali num discipulado, por exemplo, às vezes ela vai ter que ir na oração uma vez por semana, no prédio. Como que você vê isso, pastora Marília? Pastora Márcia, eu acho que a liderança ela é uma proteção, né? Quando nós assumimos, é aquela questão, nós só damos o que nós temos. Então, se eu penso, eu tenho que dar algo, seja uma célula, seja um discipulado, eu preciso ter para dar. Então, aquilo vai me levar para Deus, né? Eu gosto muito do texto, aqui de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que fala que servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E, no original, a palavra dispenseiro
repartir a porção própria para outro. Uhum. Então, é muito simples isso. O que, que tem numa dispensa? Né? Uma dispensa tem ali coisas para suprir a sua necessidade. Então, nós somos dispenseiros. Então, quando eu estou liderando, tenho que estudar, tenho que preparar para ministrar uma palavra, tenho que preparar para ministrar uma célula, na realidade, eu estou me enchendo, né, da vida de Deus para dispensar os outros. E isso é proteção para mim, porque eu vou ser abençoado com aquilo. Amém. Eu me lembrei de uma situação de uma esposa de pastor. Na verdade, quem estava contando era o marido dela, o pastor, que ele estava indo deixá-la, né, numa chácara onde aconteceu o encontro. E ela ia ministrar. E ele começou a conversar com ela algumas coisas, e ela falou assim, não conversa comigo agora não, porque eu vou pregar no encontro e eu não quero... Esquecer. Eu não quero que você me atrapalhe. Aí ele falou assim, agora você sabe. O que eu sinto. Como que eu me sinto a cada domingo, né? Então, assim, é claro, naquele dia você é o líder da célula, ou então você é o pastor, ou você vai fazer uma reunião, ou alguma coisa assim que exige de você aquele espírito, não é adequado. Naquele dia você não briga com o marido, Sim. você deixa para conversar com a empregada sobre aquelas coisas erradas no outro dia. Você realmente, você coloca ali um escudo. Então, eu penso que, de certa maneira, isso é importante, sim. Eu gostaria até de trazer à tona aqui uma outra coisa que eu percebo nesse texto de Juízes 18, de onde nós tiramos o nosso tema de hoje, quando nós somos vulneráveis ao inimigo, que aquela cidade ali, eles não tinham conflitos. Não é? Eles viviam despreocupados. Será que não tinha ou será que eles eram indiferentes? Será que não tinha nenhum casal ali que brigava? Não tinha problema na criação dos filhos? Será que não tinha problema de algum empregado ou alguma pessoa fazer algo errado? Nada gerava conflito. Como é que é isso, pastora Valéria? Essa questão do conflito, né? Será que isso é bom, isso é ruim na vida espiritual? Até que ponto? Pastor, o conflito, na medida certa, ele é necessário para se desenvolver espiritualmente. Porque você sai da sua zona de conforto e você começa a, não é se autoavaliar, mas ter um padrão para crescer, para avançar, para evoluir. Você precisa de ter situações e pessoas que te confrontem com um padrão. Qual padrão? O padrão da palavra. Então, isso não é fácil, né, Valéria? E você sabe que na própria educação, a criança só aprende quando ela sai da acomodação. Né? O marasmo é aquela indiferença. Não, tá dando aula lá, mas eu... Não, existe um engajamento com aquela situação nova. Então, a cada tempo, na sua vida espiritual, esse conflito vem e você começa a deixar o Espírito Santo te checar. Deixar o Espírito Santo te sondar. E principalmente se você é aquela pessoa que está ali num grupo, a senhora estava dando um exemplo da questão, e eu estava lembrando dos cultos domingo. Eu quero até desafiar você a estar conosco no nosso canal, assistir os nossos cultos, né? E compartilhar, porque é tremendo. Eu estava vendo tantas pessoas ali com a sua revista e com a sua caneta, comendo a palavra, se expondo àquele alimento, e aí anota. Eu penso que são líderes que vai ter que compartilhar ou conduzir o compartilhar na célula. Com certeza. Né? Ele estava se alimentando, mas ele também estava preocupado com o outro. Então, assim, ali, naquela hora ali, é o foco, né? Eu tenho que focar para eu receber a palavra. Então, assim, você tem que ser confrontado com a palavra. E situações que vêm, às vezes, para te checar, elas também te confrontam. Então, esse conflito, ele é produtivo. Pastora, eu creio que a crise, ela tem um propósito de nos levar para Deus. A pressão, ela vira poder, né? Eu não sei, eu sou tão assim que eu já... Quando vem algo, eu já me humilho logo, falo, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar?
Porque Já está tão quebrantada que... não, a palavra diz, né, que o Senhor... Esse é o alvo da crise, que o né, Senhor Marília? abate o Quebrantamento. soberbo, mas o humilde o Senhor exalta. É a Bíblia que diz. É verdade. E nós temos que ter essa sensibilidade. Sabe o que eu fico impressionada? Com mulheres que passam por crises e crises e assim, não Fica do toca mesmo na vida jeito, né? dela. Não acrescenta não algo. muda, não traz crescimento, não Ela traz não se mudança, move. transformação. É. Então, eu penso que a crise ela é algo muito precioso. Eu até escrevi um livro, Mulher Aprovada, e é impressionante que de todos os meus livros, esse é o que recorde, que as mulheres falam que já lê muitas vezes, fica lá na cabeceira. E foi justamente escrito um momento muito difícil na minha vida, de provação mesmo. E eu coloquei na capa daquele livro ali uma pérola, né? Que quem não sabe a história da pérola é um grão de areia, que ele é machucado, e porque ele é machucado, ele se torna uma pérola, que é uma pedra preciosa. E, então, eu creio que realmente as pressões, né, essas crises, elas vêm para nos burilar como o ouro, né? A Bíblia também fala que o ouro ele é burilado justamente pelo fogo. E não só a Bíblia, mas o ouro ele é burilado, ele é aperfeiçoado ali pelo fogo. Então, a crise ela tem o poder de nos levar para Deus e de nos aperfeiçoar. Amém. Olha, eu acho que esse ponto aqui é algo muito importante quando nós falamos de conflito. Eu gostaria de estender um pouco mais em relação ao tema de hoje. Até que ponto os conflitos nos levam a crescer em Deus? Nós vamos dar um pequeno intervalo, a gente vai voltar falando desse tema, quando somos vulneráveis ao inimigo. E eu quero lembrar você, faça o seu comentário, o que você pensa a respeito dessa questão, do conflito? O conflito já ajudou você a crescer em Deus em alguma situação? Gostaria de saber a sua opinião ou o seu testemunho. Faça aí o comentário e compartilhe também esse programa com outras pessoas para que eles possam também assistir e serem abençoados. Daqui a pouquinho a gente volta. Bem, estamos de volta ao nosso programa, nesse segundo momento já do programa, e vamos continuar comentando sobre o nosso tema. Quando nos tornamos vulneráveis ao inimigo, olha, esse assunto é muito importante para você, porque não perceber quando você é vulnerável já é um problema muito grande. Agora, saber resolver esse problema é, de fato, um segredo, envolve aqui um discernimento, às vezes até espiritual, uma vez que nós estamos falando aqui também, e principalmente, da vida espiritual. E eu gostaria de retomar aqui a pergunta que eu deixei sobre conflito. Então, nós estamos baseando aqui esse tema no texto da Bíblia de Juízes 18. Depois você pode ler o capítulo todo, do versículo 1 ao 31, conta a história da cidade de Laís, quando ela foi conquistada pela tribo de Dan. E a Bíblia relata que era um povo completamente vulnerável, despreocupado, e eles estavam ali acomodados, seguros, achando que não tinha nenhum problema à sua volta. E isso pode ser aplicado à vida cristã. Por isso eu quero pedir para você também, para você fazer os seus comentários aí no nosso canal, porque eu gostaria de saber o que você pensa sobre isso. E se você ainda não se inscreveu, inscreve agora. Olha aí embaixo da tela e você pode inscrever-se no canal, com certeza participar, curtindo, e isso vai ser muito importante para nós, ok? Então eu gostaria de retomar aqui e perguntar, quero pedir até a pastora Dalva para comentar sobre essa questão do conflito. O que você acha em relação a isso, pastora Dalva? Muitas pessoas correm de conflitos, né? E a ideia que se tem é que é sempre algo negativo. Mas os conflitos, até certo
ponto, eles nos conduzem para cima, né? Sim. Eles nos levam a crescer em Deus. Quando que eles, de fato, são positivos? Pastor, os conflitos, eles vão existir, isso é um fato, né? Agora, o conflito por si só, eles não nos levam a lugar algum. Se eu apenas encarar um conflito como algo ruim, fugir desse conflito o tempo todo. Mas quando é que isso me leva para Deus? Quando eu decido orar, meditar, para que Deus me leve a aquele momento para um lugar melhor, para uma melhora no relacionamento conjugal. Eu melhoro quando eu olho para o meu marido e falo, isso não está bom. Esse conflito me leva a meditar que aquilo não está bom. Você fala nessa calma pro seu marido, Dalma? Nem sempre. Isso não tá bom. Isso nem sempre. Ok, muito bom. Acho que é só aqui, viu, pastor, essa calma. Mas você sabe que, por exemplo, as pessoas falam que as crianças não precisam passar conflitos. Mas é um grande engano. Às vezes não é o conflito, é evitar que a criança tenha frustrações. Isso é um grande Isso é engano. moderno, né? Quero até que a Valéria comente sobre isso também. É verdade. Sim, isso. porque quando é que eu melhoro as minhas notas, ou eu cresço academicamente, ou como pessoa? Quando eu tiro uma nota vermelha, né? Aquilo vai me levar a falar, eu nem sei se gente, existe isso hoje, eu Dalva. Eu preciso acho que é da sua época, nota vermelha. Nossa, Mas na isso minha é um época fato. tinha. Isso Na que escola você- videira existe. Você comentou. Então, a infância é um tempo muito importante para nós, porque é onde nós estamos recebendo valores, onde tem ali a formação da identidade, a mentalidade, a forma como você enxerga as coisas. Sim. E o mundo não é mundo cor-de-rosa, né? Sim. Em que você não tem que lidar com frustrações. Mas é muito comum, e eu acho que a pedagogia moderna, Valéria me corrija se eu estiver errada, mas eu convivo ali no meio de educadores e eu leio muito sobre isso. Então, cada vez mais, eles querem evitar competições, Sim. ou notas vermelhas, como nós falamos, ou reprovar de um ano para o outro, para que a criança não seja afetada na sua autoestima, ou para que ela não tenha que lidar com frustrações, ou porque isso vai ser negativo para ela. Valéria, como lidar então com esses conflitos que são inevitáveis na infância? Pastora, tem uma frase que os educadores dizem que o erro é pedagógico. A criança precisa errar, ela precisa se deparar com situações que são bem desafiadoras para ela. A frustração é um ponto. Essa frustração é resultado de uma linha filosófica do psicologismo na educação. Se preocupa muito com as emoções da criança e não com a aprendizagem em si. Só que a criança, ela tem pré-requisitos, ela não pode prosseguir, ser promovida para uma outra série, para um outro curso, sem que ela tenha uma base formada, por exemplo, no cálculo. Dizem que o ensino fundamental, a criança tem que, ao final do ensino fundamental, ter noções fundamentadas de interpretação, leitura, escrita e cálculo. Então, não tem como eu prosseguir com essa criança para a segunda fase do fundamental sem que ela interprete, calcule, escreva e leia. Então, ela tem que ter um conflito. Mas é fato que hoje não se pode reprovar. Então, isso cai aqui naquilo que nós estamos falando. Isso acaba tornando você mais vulnerável desde a infância, porque você não é exposto a lidar com situações negativas em que você falhou. Mas interessante. Sair mal numa prova, às vezes é bom a criança ir lá, Sim. chorar dentro do quarto, porque ela vai estudar mais. Sim. A gente dá até conselhos para algumas mães. Ai, recebe aí o trabalho do meu filho, ele esqueceu, ele não concluiu, a mãe vai e conclui e leva. Isso é ruim. Deixa ele ter a experiência de que se ele esquecer, tem consequência. E de às que se ele vezes, não é verdade. completa o questionário, ele realmente vai receber anotação. Mas, Então, mas pastora... hoje, às vezes, nós percebemos isso, Isso. na igreja, na liderança, nos relacionamentos, que pessoas que não foram muito bem conduzidas, às vezes, ali nessas crises, conflitos na infância, na adolescência, e que depois parece que passam para outra fase, para a fase adulta, mas não sabem lidar com os conflitos, não sabem ser contrariados. E, às vezes, até no casamento. Pastora Marília, você acha que isso é perceptível hoje
nos relacionamentos na igreja, então, muitas pessoas desistem, às vezes, do casamento, desistem da liderança. Por quê? Por causa dessa indisposição de enfrentar conflitos. E eu queria te fazer essa pergunta. Qual que é a melhor maneira, então, de lidar nessas situações para não permitir que gere essa indisposição? Tem algumas pessoas que já têm uma indisposição para a liderança, tem uma indisposição de lidar com situações difíceis ali no casamento, justamente porque ela se acomodou. Sim. Como lidar com isso? Perseverando. Eu creio que essa é a palavra, porque os desafios, as crises, elas vão sempre existir, né, em muitas áreas da nossa vida, mas quando nós decidimos a perseverar, nós vamos ver o agir de Deus. Então, por que pessoas desistem antes? Porque elas muitas vezes não acreditam, né, que Deus vai fazer, não acreditam em si mesmas, por causa dessas experiências no passado que não foi trabalhado, né, essa questão dela enfrentar, né, enfrentar o desafio, enfrentar a crise, enfrentar o problema. Então, sempre foi poupado. Então, se eu poupo meu filho de enfrentar as crises, as dificuldades, lá na frente ele vai esquivar dos problemas e vai jogar para o outro, vai jogar essa bola para o outro e não vai assumir. Então, eu louvo a Deus, porque nós trabalhamos com células, né, trabalhamos com as crianças desde pequena e nós acabamos que influenciamos elas a exercitarem fé sobre as circunstâncias. Sim. E quando elas crescerem, pelo menos no que tange a nós, pastoras e líderes, nós vamos ter gerado essa fé para perseverar em circunstâncias difíceis. Eu penso que no casamento também, pastora Márcia, eu acho que quando nós falamos de perseverar nos conflitos, muitas mulheres, quando o casamento tem algum conflito, ela já pensa, não está dando certo, né? Então, é melhor desistir, ou então não vamos conversar porque não vai resolver. Mas isso é o maior engano que existe, porque quando é que eu cresço no meu relacionamento com meu marido? Quando eu enfrento conflito junto com ele. Mas às vezes muitas mulheres entendem que enfrentar o conflito é quando a outra pessoa muda. Então é muito comum você ouvir mulheres falando, não, eu só quero ele de volta quando ele estiver transformado. É verdade. Mas acontece que às vezes, e se ele não for transformado naquela área? Sim. E se acontecer uma situação em que, às vezes, Deus não quer fazer daquela maneira? Nós já vimos na Bíblia que alguns homens de Deus, pessoas, oraram e que Deus não mudou a situação em si. Paulo mesmo fala que ele orou para o espinho da carne ser removido e que Deus não disse para ele, sim, vou fazer como você orou. Não, Deus falou, não, a minha graça te basta. Então, o assunto encerrou ali. Então, às vezes, o marido não é transformado, aquela área ou aquela situação continua. Quer dizer, então, que o fato dela não ter a resposta como ela queria, ela então tem que mudar o quê? Ela mesma. Exatamente, porque às vezes Deus É quer a maneira mudá-la dela enfrentar primeiro. o conflito que precisa mudar. Sim. Eu não acho que é conformando. Não. Então, cada situação ali, Deus vai falar com você. Às vezes, Deus vai te dar mais paciência, vai te dar mais amor, vai te dar descanso. Então, tem muitas situações que Deus vai agir. Mas não significa que você tem que desistir do casamento. E no caso da liderança também na igreja, não significa que porque você enfrentou uma situação anterior na liderança, que gerou talvez ali até inimizade, né? Tem pessoas que saem da igreja, saem da célula com raiva do líder, Sim. não é verdade? E aí você fala, não, eu não quero liderar mais. Não, espera aí, não é assim que se resolve. Não é desistindo, não é permitindo esse desânimo, gerando essa indisposição na sua vida. Mas é você tendo uma atitude espiritual. Exato. Onde entra aí? Isso. Que atitude é essa? É isso que eu gostaria que esse ouvinte aqui dissesse, ouvisse também. Né? O que é essa? Como vencer essa indisposição em prosseguir? Eu acho que a questão aqui é o que essa situação tem a me ensinar. Porque no casamento, se o marido não foi transformado, será que Deus não quer transformar a mim? No relacionamento de discipulado, será que Deus também não quer usar essa circunstância para trabalhar na minha vida?
E então acho que nós temos que ir para Deus e perguntar, né? Porque nem sempre nós vamos ver o outro ser transformado, mas com certeza o Senhor tem sempre algo a falar conosco. Eu acho que isso aí que você falou é muito importante, Marília, porque o fato de não identificar o conflito é o que leva muitas pessoas a viver um nível raso de relacionamento, tanto com Deus como com os irmãos. E às vezes os conflitos vêm, mas nunca são enfrentados da maneira devida. Qual maneira devida? De uma maneira espiritual. Vai para Deus. Sim, exato. Não fique culpando as pessoas. E nem se coloque como uma vítima, alguém que foi, de certa maneira, injustiçado. Ok? Mas quando você leva para Deus, você cresce. Agora, muitas vezes, o fato de não identificar faz de você uma presa fácil. Posso deixar um versículo aqui, pastor, Claro, sobre por isso? favor. Tiago 1,12. Ai, eu amo esse versículo. Diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, esse texto fala que quando nós perseveramos e insistimos com Deus, né, para o Senhor falar, para o Senhor agir, aquilo vai trazer uma coroa. Né? O selo de Deus virá sobre essa situação e o Senhor vai dizer, aprovado. Amém. Pastora, eu quero dar um breve testemunho. Uma das crises conjugais que eu enfrentei, a última, foi que realmente veio uma transformação violenta no meu casamento. E eu percebi que foi a primeira vez que o casal fez um jejum na água, pelo casamento. Então, assim, a situação estava tão difícil, tão insustentável, guerra espiritual, de começo de obra. Foi uma situação assim, eu pensei, meu Deus, se Deus não vier agora, nós não vamos dar mais nenhum passo. E os dois foram para Deus. E hoje nós temos um casamento transformado espiritual. Amém. Hoje a gente enfrenta os problemas, mas nós lidamos de maneira espiritual e não natural. É porque, na verdade, são os conflitos que nos levam às mudanças. É verdade. Sim. Você tem que entender isso. Então, Isso é preciso importante. ter mudança, mas antes da mudança, tem que ter o conflito. Então, esse conflito é aquele momento que você fica indignado. Fala, não, desse jeito não vai continuar. Agora, não explodindo, ou tendo aqui uma atitude carnal, que ofende o outro, ou desrespeitosa. Não, de maneira alguma. É você saber lidar com o conflito para você crescer. Amém. Lembra, nós estamos falando aqui sobre quando nós somos vulneráveis ao inimigo. Você é vulnerável ao inimigo na hora que você não percebe o inimigo. A Bíblia fala que o diabo não pode tirar vantagem de nós, não é isso? Então, Paulo fala sobre isso. Cuidado, porque às vezes tem uma situação ali, o diabo não consegue te matar, te destruir seu casamento, seus filhos, mas ele vai tentar tirar vantagem. Como? É aí que você tem que discernir. Então você precisa se levantar e dizer, dessa maneira não vai ficar. Como que vai ficar? Vai ficar do jeito que Deus quer. Amém. Amém. Exatamente. Não é do jeito que eu quero, nem ele ou ela, é do jeito que Deus quer. Isso é uma indignação santa, que leva você a uma mudança. E tirar os olhos das pessoas, né, pastor? Eu acho que, normalmente, quando vem o conflito, a tendência de todos é colocar os olhos em alguém, culpar alguém. Né? O que não leva a mudança, né? Que nunca vai levar a nenhuma mudança. E quando você leva para Deus, o próprio Espírito Santo vai te mostrar, né? Tá errado é aqui, vai por ali, responde assim, desse jeito que você tá fazendo tá errado. Eu me lembro que quando eu saí do meu trabalho secular, que eu vim para trabalhar na igreja, eu enfrentei um grande conflito. Né? E eu penso que muitos líderes enfrentam também quando começam a liderar. Porque eu me via muito impotente diante dos desafios que eu tinha que responder. De criar, de fazer, de crescimento, de ser pastora e de assumir pessoas. E diante de tudo isso, eu tive um grande conflito. E eu me lembro que o Espírito Santo sempre falava comigo, eu vou te ensinar. Mas quando a gente está começando
a ouvir a voz de Deus, a responder, às vezes você não responde muito certo, né? Uhum. E em muitos momentos o Espírito Santo falava, mas eu não respondia. E um dia eu fiz uma oração e eu falei, Senhor, eu não consigo. Eu acho que eu já cheguei à conclusão que eu não sou chamada para ser pastora e que eu não consigo fazer esse trabalho aqui. Então, eu acho que eu vou desistir. Você estava no ponto certo, aí. Você chegou na conclusão certa. E eu falei para o Senhor, eu acho que eu vou desistir. E naquele dia, o Senhor me falou uma frase que era que eu não queria ouvir. Que me levou a responder, que eu acho que é nesse ponto que às vezes Deus nos leva. Sim. Eu tinha que pedir conta do meu trabalho, que até então não tinha pedido. Eu estava de licença. E o Senhor falou comigo, queima os seus barcos. Eu falei, Senhor, não vou queimar, não. Não quero queimar barco, eu quero ficar na minha área de conforto, né? Se eu quiser voltar, eu volto. E o Senhor falou, não, não tem volta. Enfrenta o conflito, porque não tem volta. E naquele dia, pastor, que eu decidi queimar os barcos, pedir conta e resolvi, é aqui que é o meu lugar, e eu vou aprender, o Espírito vai me ensinar, eu cresci. Mas se eu tivesse ouvido a minha vontade, né, o conflito que estavam me levando, ou eu corria para Deus, ou eu desistia. Olha, gente normal e saudável tem conflito. Sim. Pessoas que não têm conflito nenhum é que é o problema. Aquela situação de você achar, não, eu estou bem, sempre está bem, sempre está bem. Eu não estou dizendo também que você sempre tem que estar mal, não pode ser os extremos, exatamente. Não é verdade? Mas eu me lembro uma vez que eu e a Heloísa estávamos aconselhando um casal, muitos anos de casado, mais de 20 anos, e estavam se separando, os dois crentes, e o marido falava muito mal da esposa, e nós conhecíamos os dois, né? E o tempo todo falando mal, e de fato ela tinha muitas falhas, ela tinha errado, e eu sei que no momento ali eu falei para ele, falei, olha, deixa eu falar algo para você, é muito difícil a gente ser casado com alguém perfeito. Eu acho que deve ser muito difícil para sua esposa, porque você é muito perfeito. Falei, até agora eu não ouvi você falar nada a seu respeito. Então, o tempo todo ele era muito maravilhoso. E ela era a pessoa que pisou na bola, que errou, que tinha que mudar, e etc. Né? Então, é muito difícil quando você vai resolver um problema com alguém que não tem conflito, né? É verdade. Porque ele também ele não se enxerga, ele não vê necessidade de mudanças. Então, a gente precisa identificar, mas é através dos olhos de Deus. Sim. Aquele Pastora. discernimento, sabe, de você permitir, falar, não, eu reconheço que eu preciso de mudar. E aí, quando você tem aquele conflito, que você fala, gente, mas eu não consigo me mudar. Aí Deus vem. Aí você, realmente, você depende do Senhor. Eu creio que aí é o momento em que Deus vem. a porta se abre, o Espírito de Deus vem conduzindo a um novo tempo. Então, nesse aspecto, os conflitos são muito bons. São. Pastor, eu acho tão importante nós falarmos também sobre essa questão de dar respostas. Porque, na realidade, nós precisamos dar a resposta aonde o conflito está acontecendo. E quando nós damos a resposta ali, nem que seja pequena, eu vejo que Deus vem selando, né? É a mesma coisa. Quando eu assumi também aqui, o discipulado com a pastora Márcia, me lembro que eu tinha 18 células. E eu falava, gente, como que eu vou fazer para levantar líder? E às vezes um líder de célula pode ter dificuldade, mas quando você responde na liderança de uma célula, né, ali, né, fluindo em Deus, dependente de Deus, o Senhor te leva a ser discipulador. E depois também para coisas maiores. Eu me lembro que quando eu assumi a igreja do Bueno, né, tudo tão grande, tantas áreas, as crianças lá dos babies até os juvenis, eu também tive essa crise. Eu não vou conseguir. Mas quando você dá essa resposta, a independência de Deus, o Senhor te leva para coisas maiores. E hoje a gente já acompanha igrejas, né? Eu percebo que é o selo de Deus. Então, seja fiel no pouco, que o Senhor vai te colocar no muito. Amém. Bem, eu quero voltar aqui para o texto inicial que nós lemos e baseamos também o tema de hoje, quando nós somos vulneráveis aos inimigos, porque ali no texto de Juízes 18, diz que aquela cidade de Laís, o povo, eram pessoas que eles não estavam sujeitos a ninguém, a nenhuma liderança. E isso foi algo ruim. O texto diz assim, nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o oprimisse. Ou seja,
não tinha ninguém que os confrontava, que os liderava. Eles não estavam, de fato, debaixo de uma liderança que pudesse conduzi-los à vontade perfeita de Deus. E eu penso que essa situação é muito perigosa também na vida cristã. Porque quando você não reconhece a autoridade espiritual na sua vida, você acaba se isolando e você toma suas próprias decisões, segundo o que você acha melhor. Exato. E a Bíblia diz que essa cidade ela foi facilmente conquistada e destruída, justamente por causa da falta de autoridade. Então a Bíblia mostra que a autoridade ela foi criada por Deus. Exato. Então a autoridade ela é boa. Mas eu gostaria de ver aqui a falta de autoridade, ela também nos torna vulneráveis. Quando não existe o reconhecimento da autoridade ali, na família, ou às vezes no casamento, ou mesmo na igreja, e até mesmo numa empresa, né, num trabalho, sabe? Isso é prejudicial. E eu gostaria, então, de colocar essa questão aqui para a gente avaliar também e aplicar na nossa vida. Se não tinha autoridade, essa falta de autoridade, ela pode estar hoje associada à destruição de um casamento, de um ministério, ou até mesmo de uma vida profissional? Pastora Valéria. Nunca é seguro fazer apenas o que é reto aos seus próprios olhos, né? Você tem que se expor a um padrão e a uma autoridade. A própria nação onde que nós vivemos, ela tem um sistema de governo presidencialista. Então, nós temos um líder. E quando não se tem um governo sobre um povo, sobre uma nação, sobre uma cidade, se instala o caos. Então, o caos no casamento é quando ele não tem encabeçamento. É quando ele não tem uma direção, um norte, é quando ele não tem muros, cercas de proteção e os sinalizadores. Né? A senhora sempre ensina ali no discipulado que é muito importante que o pai de família, que ele coloque padrões para sua família, que são limites aceitáveis, não autoritarismo, mas um norte, um rumo. Olha, aqui nessa casa, durante a semana, nós vamos dormir tal hora. Por quê? Porque nós trabalhamos no outro dia de manhã e porque os filhos vão para a escola. Né? A gente percebe, eu como diretora de escola, que muitas famílias que são desregradas comprometem muito o desempenho, o rendimento escolar do filho. Então, assim, quando se tem uma liderança, a família vai bem, a nação vai bem, nós temos paz e prosperidade seguras. E essas coisas, é importante dizer que isso aí não gera trauma. De jeito então, nenhum. Hoje, quando falamos de autoridade, é muito comum, até no meio da igreja mesmo, questão de debate. Quando você fala de reconhecer a autoridade, isso se torna motivo de debater, embora a Bíblia é muito clara em relação a isso. Quando você não está debaixo de autoridade, é que você é vulnerável. Eu acho que o que provoca traumas ou afeta a autoestima ali de uma criança ou de uma pessoa, é muito mais prejudicial quando tem palavras ofensivas, palavras desrespeitosas, do marido para a esposa, da esposa para o marido, ou dos pais para os filhos, ou dos líderes para os seus liderados, e dos liderados também para os seus líderes. Sim. Então, essa falta de respeito, ofensa, isso é muito mais prejudicial do que reconhecer a autoridade. Eu gostaria de concluir aqui em relação a essa questão que eu considero tão importante. Quando a Bíblia diz que aquela cidade ali, em Juízes 18, ela não tinha uma liderança e eles não reconheciam a autoridade de ninguém, é porque isso, de fato, era um dos motivos que os fez conquistáveis. Verdade. Então, como que nós lidamos hoje na nossa vida cristã como irmãos? Como lidar com essa questão da autoridade de uma maneira bíblica, saudável, para que a gente não seja vulnerável ao inimigo? Pastora Dalva. Acho que a primeira coisa, pastora, é autoridade e proteção. Quando eu estou debaixo de uma autoridade, eu estou ali sendo protegida naturalmente e espiritualmente, porque eu tenho que prestar conta a alguém. Eu não sou uma pessoa solta, que faço o que eu quero, que me dá na cabeça, né? Porque isso aí eu estou
vulnerável aos ataques do diabo. Mas eu penso que hoje existe uma falácia, né, na cabeça das pessoas, que estar debaixo de autoridade é algo ruim, que as pessoas vão mandar em você. Mas, biblicamente, autoridades são estabelecidas por Deus. Sim. E isso é bênção, porque o Senhor nos colocou isso como limite. Colocou isso como proteção. E eu penso que as pessoas hoje, elas desrespeitam, como a senhora disse, por não entenderem que aquela pessoa que está colocada ali, ela não foi colocada apenas por um título. Ela foi colocada por Deus. Então, ela merece o meu respeito, independente se ela errou ou não. Uhum. Como o meu marido. Ele merece o meu respeito, independente se ele acertou ou não. Amém. Olha, esse assunto, ele de fato, ele tem muitos aspectos importantes sobre ser vulnerável, e principalmente quando falamos da questão de não reconhecer a autoridade, que nos torna de fato vulneráveis em muitas áreas da nossa vida. Mas nós precisamos concluir aqui. Eu quero pedir à pastora Valéria e Marília para ler um versículo da Bíblia que fala exatamente sobre esse assunto. Pastora, a Bíblia diz que a autoridade ela é ministro de Deus para o teu bem. Então, eu creio que nós vamos receber essa ministração. Amém. Marília. A palavra de Deus em Romanos 13:1 fala que toda autoridade que existe foi instituída e estabelecida por Deus. Se eu reconheço que aquela autoridade foi Deus que colocou na minha vida, eu não vou me rebelar, eu vou abrir meu coração e vou me submeter a ela. Amém. Inclusive, eu quero pedir para você agora, comenta aí o que você acha disso. Né? No momento que nós estamos, e muitas pessoas querem, às vezes, andar conforme acham e talvez não se submetam à autoridade, mas a Bíblia diz que a autoridade é constituída por Deus. O que você acha disso? Olha, nós vamos concluir aqui esse bate-papo, não o programa, ok? Porque a gente ainda tem mais uma parte. E eu vou deixar também para você Provérbios 18:1, que diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Quando você não submete à autoridade, você se torna isolado, como a cidade de Laís, que nós estamos comentando hoje aqui, baseado no texto de Juízes 18. Mas nós vamos agora para um pequeno intervalo e vamos voltar falando do tema de hoje. Quando nós somos vulneráveis ao inimigo? Se você está gostando do nosso programa, dá o seu like aí. Ok, daqui a pouco a gente volta. Bem, nós estamos de volta para concluir esse momento aqui com uma palavra falando do nosso tema de hoje. Quando somos vulneráveis ao inimigo? Bem, no livro de Juízes, no capítulo 18, está registrada uma história muito interessante sobre uma cidade que foi conquistada por Israel. E se essa história está na Bíblia, é porque ela tem importância para nós. Por isso eu gostaria que você prestasse atenção, ouvindo a respeito do que a Bíblia relata sobre isso. Porque esta era uma cidade próspera, ela ficava numa região fértil, longe do deserto, porém, ela era mal protegida e por isso aquele povo ali vivia despreocupado, descuidado e foram facilmente conquistados, ok? A Bíblia diz que a tribo de Dan estava buscando um lugar na terra da promessa para conquistar a sua herança. E assim os líderes da tribo enviaram 5 de seus homens para procurar uma terra em que eles pudessem tomar por herança. E aqueles homens, então, foram até o norte do país e observaram esta cidade.
Eu vou ler aqui uma parte desse relato bíblico, que está lá em Juízes 18, no versículo 7, que diz assim: Partiram os 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o oprimisse. Também estava longe dos sidônios e não tinha trato com nenhuma outra gente. Olha, nós percebemos aqui que aqueles espias foram lá, observaram a cidade e eles então tiraram conclusões de acordo com aquilo que eles viram. Passado algum tempo, eles voltaram e eles apresentaram o relatório ali para os seus líderes a respeito daquela terra. E a avaliação deles era que era muito fácil conquistar aquela cidade. E eles apresentaram aqui 4 características. E são essas características que eu gostaria de usar e aplicar na nossa vida espiritual hoje. Essas características são: o povo estava seguro, eles viviam confiados, eles não tinham nenhuma autoridade sobre eles, e eles também não tinham convivência com nenhum outro povo. Então, será que isso se aplica hoje a nós? Eu gostaria, então, de fazer esse comentário. Qual é essa primeira característica? Como que essa história se aplica a mim, a você, à igreja e áreas da nossa vida? Será que nós somos vulneráveis da mesma maneira que aquela cidade era? Ou como nós podemos mudar essa realidade? Bem, a primeira característica que nós vemos aqui é que eles eram descuidados. O texto diz que eles partiram para procurar um lugar e eles chegaram à cidade de Laís e eles viram com os próprios olhos como aquele povo vivia. E o texto diz exatamente assim, que eles estavam seguros. Olha, o que quer dizer isso? O significado desta palavra no original significa despreocupado. Então, eles estavam autoconfiantes, confiados em si mesmo, na proteção que eles tinham ali, que talvez não era, com certeza, muito segura, já que aqueles espias chegaram a essa conclusão. Então, mesmo sendo uma cidade próspera, fértil, ela era, ao mesmo tempo, desprotegida. Era um povo descuidado, que não estava alerta aos seus inimigos ao redor. Agora, quando que nós somos considerados descuidados como povo de Deus? Eu penso que da mesma maneira que aquele povo ali da cidade de Laís, quando nós somos autoconfiantes. Esse sentimento de segurança leva muitas vezes ao comodismo. Então é quando você pensa que você não precisa mais orar, que você não precisa mais ir aos cultos, você não precisa mais dos irmãos, e às vezes nem ler a Bíblia. Às vezes você já leu a Bíblia várias vezes e você considera isso desnecessário. Mas a ordem bíblica para nós, como povo de Deus, é orar e vigiar. Por que nós precisamos vigiar? Por que você precisa vigiar no casamento? Por que você precisa vigiar em relação à sua vida espiritual? Olha, eu penso que pelo mesmo motivo que Deus mandou o homem lá no Éden guardar o jardim. A Bíblia diz que Deus criou o homem, colocou ele no jardim do Éden e disse para ele que ele deveria guardá-lo. Por quê? Porque havia o risco do inimigo entrar e havia o risco dele ser prejudicado, dele ser atacado. Então, da mesma maneira hoje, embora nós tenhamos segurança em relação à nossa salvação e sabemos que o Senhor nos guarda, temos promessas de Deus na Bíblia, ainda assim, nós não podemos viver como aquele povo, descuidado, despreocupado, vulnerável. Você mesmo, mulher crente,
Se você tem um marido que também é crente, mesmo assim você deve guardá-lo, orando, sabendo onde ele vai, como que ele vive, com quem ele anda. Os filhos, da mesma maneira, nós criamos os nossos filhos na igreja, orientamos, educamos, mas mesmo assim nós precisamos vigiar, precisamos orar, muitas vezes precisamos fazer orações até para repreender coisas que vêm para atacá-los, para persuadi-los ou influenciá-los a se afastar do Senhor. Sabe, o excesso de segurança nos torna vulneráveis. Era exatamente esse o problema da cidade de Laís. Excesso de segurança. Ou seja, segurança excessiva é sinal, muitas vezes, de orgulho. Pessoas orgulhosas são presas fáceis para o diabo, porque o orgulho é uma pedra em que muitos crentes tropeçam e caem. Infelizmente, a Bíblia fala em Provérbios 16, 18, que a soberba, ela precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Isso significa que o orgulho, ele leva você, muitas vezes, à queda sem você perceber. Por quê? Porque a pessoa orgulhosa, ela leva uma vida descuidada espiritualmente. Por isso é que ela se torna vulnerável aos ataques malignos. Então, nós percebemos que o desafio de exercer o seu sacerdócio, seja liderando ou discipulando ou participando ali da vida comum da igreja, faz de você uma cidade fortificada, porque você se relaciona com os irmãos. E esse relacionamento, ele é proteção para você. Faz você ficar vigilante, ok? Faz você se tornar mais forte, difícil de ser conquistado. Agora, eu quero te perguntar, como que está a sua vida hoje? Você tem motivos para orar? Você tem motivos para vigiar? Você se sente muito seguro ou segura com aquela situação em que você está vivendo ali, talvez que te preocupa ou que não está dentro da normalidade? Como que você lida com situações assim? Será que você age como aquela cidade, aquele povo de Laís, que se sentia muito seguro e, por causa disso, despreocupado? Bem, tem uma segunda característica aqui dessa cidade que nós também precisamos checar se isso não acontece na nossa vida. A Bíblia fala primeiro que eles eram muito seguros, viviam despreocupados. Mas segundo, diz que eles não tinham conflitos. O texto diz em Juízes 18, no versículo 27, assim: chegaram a Laís, a um povo em paz e confiado, e os feriram ao fio da espada. Ora, essa expressão aqui, um povo que estava em paz e confiado, parece, a princípio, algo bom, algo tranquilo, uma vida tranquila, sem problemas. Mas será que realmente é isso que o texto quer dizer? Não. Não, porque a Bíblia está contando aqui como que aquela cidade foi facilmente conquistada. Então, o que está dizendo aqui que eles eram um povo confiado é que eles eram acomodados. Eles não tinham conflitos, eles não tinham crises. Agora, será que realmente eles não tinham? Ou eles não percebiam? Ou eles não enfrentavam? Ou eles eram aqueles tipos de pessoas que fugiam de pressões? Eu penso que onde convivia ali um povo, algum tipo de conflito deveria existir. Certamente os casais tinham problemas, às vezes eles discutiam, tinham situações para serem resolvidas, não é verdade? Agora, a Bíblia fala que não. Mas muitas vezes nós achamos que a ausência de conflito é algo bom, mas não é. Nem Jesus nos garantiu que a vida cristã seria assim, pelo contrário. Ele disse, no mundo vocês vão passar aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vencerão. Percebe? Ele nos advertiu. Então, o conflito, na verdade, na medida certa, é bom para a sua vida espiritual e para que você cresça, para que você avance. Onde não há conflito,
também não há crescimento, não há maturidade, não há avanço espiritual. Pode ter certeza que gente saudável possui conflitos, mas gente que não tem conflitos, normalmente também não tem consistência espiritual, não tem firmeza, não tem raízes, porque são as raízes que, sabe, nos fazem, nos torna firmes na fé. Quando há conflitos, significa que você deseja mudanças, que você não vai se conformar com aquilo que está errado, com aquilo que está fora da vontade de Deus para você. Nós vemos, por exemplo, o povo de Israel. Eles tinham uma motivação para ir para Canaã, para enfrentar ali aqueles inimigos fortes, porque eles estavam descontentes no deserto. Então, a vida no deserto não era uma vida fácil. E eles tinham ali a promessa de Deus de uma terra que manava leite e mel. Então, por isso, eles enfrentavam situações adversas. Então, os conflitos são bons, eles nos levam a avançar. Mas, infelizmente, existe hoje uma mentalidade moderna, né? Eu estava lendo a respeito de escolas americanas onde não existe mais competições em nenhuma modalidade. Então, não importa qual é o jogo, todos ganham medalhas. Por que que eles fazem isso? Segundo eles não querem que isso gere traumas nas crianças ou nos alunos. Ou seja, eles não querem prejudicar a sua autoestima. Mas será que é assim que Deus nos ensina? Não, nós não vemos esse padrão na Bíblia. Nós vemos que nem Jesus viveu assim. Então, eu creio que às vezes é bom, sim, você ser reprovado numa prova. Às vezes é bom você ser frustrado em algumas coisas. Às vezes uma promoção que você estava buscando não saiu ali naquele momento, mas pode ser que Deus esteja preparando algo melhor para você. Então, essas frustrações ou lidar com o fracasso tem que levar você a crescer. Então, tem que levar você a perseverar. Eu creio que é muito bom quando você entra para o quarto, chora diante de Deus, porque você não alcançou algo, ou porque você está lidando com um conflito que você não consegue realmente achar a solução. Isso nos leva a crescer. Gente que não tem conflito com a sua autoestima, eu acho que é um perigo para a sociedade, porque essas pessoas são aquelas que produzem as guerras, porque elas se acham maravilhosas. Os planos delas são perfeitos. Se você olhar, por exemplo, para o exemplo de Hitler, então ele tinha a ideologia de uma raça pura, porque com certeza ele se achava melhor do que outros. Então, conflitos na medida certa é saudável, porque nos leva para Deus. A Bíblia fala em Tiago 1, no versículo 2 e 3, a respeito disso. Diz assim, eu quero ler para você aqui esse versículo, porque eu considero ele muito importante. Diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha, a Bíblia está dizendo aqui exatamente o que eu acabei de falar para você, que você precisa ter, aliás, está falando até mais do que isso, diz que nós temos que ter alegria por passar provações. Provações aqui é um sinônimo de conflito. Então, a Bíblia está dizendo que você pode se alegrar porque existe um propósito. E o propósito é firmar sua fé, é tornar você mais perseverante. Mas nós vemos aqui no exemplo dessa cidade de Laís, que foi conquistada facilmente, que ela não tinha conflito. Mas tem também uma terceira característica. Eles não sujeitavam a autoridade. O texto diz assim, lá em Juízes 18, versículo 7. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o oprimisse. Olha, essa é outra razão, porque muitos irmãos são vulneráveis ao inimigo, porque não se sujeitam a ninguém. Isso significa que não tem ninguém que os possa confrontar ou mostrar a eles um padrão, porque eles não ouvem ninguém. Deixa eu falar algo para você. A autoridade é de Deus.
Foi Deus mesmo que instituiu a autoridade civil para limitar a maldade do homem. Imagina se não tivesse autoridade nas cidades, numa nação. Imagina se não tivesse autoridade numa escola, numa empresa. Alguém que pudesse colocar limites ali na maldade, na má intenção das pessoas em prejudicar outros. Então, a autoridade ela é essencial para qualquer pessoa, para uma família, para a sociedade, para a igreja e para a nação, porque foi Deus mesmo que instituiu. Agora, infelizmente, quando nós falamos da autoridade, ou reconhecer a autoridade, ou mesmo submeter a uma autoridade, isso tem sido, nos últimos anos, motivo de debates dentro da igreja. Nós mesmos deveríamos estar aqui para colocar o padrão da Bíblia, que foi Deus que nos deu. Então entenda uma coisa, nunca é bom a ninguém fazer o que é reto aos seus próprios olhos. Lá no tempo dos juízes, nesse texto que nós lemos aqui, sobre a conquista da cidade de Laís, a Bíblia relata que eles viviam uma decadência espiritual, por causa da idolatria, mas principalmente porque não tinha autoridade sobre o povo de Israel. Todo o livro de Juízes é uma inconstância o tempo todo. Um tempo eles estavam usufruindo da bênção de Deus. Depois os inimigos vinham e os oprimiam. A Bíblia relata assim em Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porque cada um fazia o que achava mais reto. Ou seja, não havia o princípio estabelecido ali de autoridade. Eu já ouvi pessoas dizendo que não nasceram para submeter. Bem, eu acredito que quem não nasceu para submeter também não nasceu para liderar. Porque para que você possa ser aprovado na sua autoridade e reconhecido, você primeiro precisa aprender a submeter. Esse espírito arrogante e pretensioso não procede de Deus. Infelizmente, muitos na igreja se consideram até submissos. Mas eu fico pensando às vezes, qual é o nível dessa submissão? Porque a Bíblia fala que Jesus ele foi submisso a Deus em tudo. Ele não fazia nada sem a permissão de Deus. Bem, eu creio que Jesus é o padrão para nós. Então, essa submissão ela é necessária. Será que realmente, se você avaliar, você é alguém submisso? Você é uma esposa submissa? Você é submissa à liderança da sua igreja? Vamos dizer que você recebe um boletim para ministrar na célula. Você é um líder de célula. Mas você ignora e você resolve ministrar sobre outra coisa. Será que ignorar direções da sua liderança é sinal de submissão? Então, ignorar direções do seu pastor, ser indiferente às convocações da liderança. Então, às vezes, o pastor ele manda uma mensagem para você, convocando os líderes ou os irmãos para uma reunião, e você ouve, mas você ignora. Você fala, depois eu vejo, os irmãos me contam a respeito do que se trata. Será que isso é sinal de submissão? Veja, nós precisamos ter cuidado. Eu não quero gerar aqui em você, não é condenação, claro que não. Só quero mostrar para você que muitas vezes essas atitudes erradas, em que muitas vezes nós não reconhecemos a autoridade e não demonstramos submissão, é que nos torna vulneráveis ao inimigo. Quantos consideram tudo isso que eu falei aqui normal? Ou quantos realmente consideram isso como uma atitude de independência ou insubmissão? Entenda que a autoridade é proteção para você. Pessoas que não submetem a ninguém são facilmente conquistáveis. A Bíblia fala em Provérbios 25, no versículo 28, exatamente assim: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio.
Olha, a Bíblia nos compara a uma cidade fortificada, mas também nos compara a uma cidade derribada, sem muros, sem proteção. Tudo depende da maneira como você vive. Se você é alguém que vive como esse povo aqui da cidade de Laís, você é alguém facilmente conquistável. Então, eu estou aqui hoje para alertar você. Não seja assim, não viva assim. Procura corresponder ao padrão da Bíblia. E eu quero colocar aqui o quarto e último aspecto daquela cidade de Laís, que está descrito lá em Juízes 18. Eles eram um povo isolados. Eles viviam isolados, sozinhos. Isso é o mesmo que viver desvinculado, sem aliança, sem vínculo com os irmãos. O texto diz assim: também estava longe dos sidônios e não tinha trato com nenhuma outra gente. O que significa não tinha trato? É que eles não tinham aliança. O povo da cidade de Laís, eles viviam distante dos seus irmãos. Isso significa que eles não precisavam de ninguém e nem contavam com a ajuda de ninguém. Se tivesse uma situação ali de risco ou de emergência, a quem que eles iam pedir socorro? Foi por isso que eles foram conquistados facilmente, porque não tinha ninguém para socorrê-los na hora da batalha. Sabe, a solidão, ela nos faz vulneráveis. A Bíblia fala que o solitário, ele busca o seu próprio interesse. Está lá em Provérbios 18. Mas não é esse o modelo de Deus para nós, para o seu povo. O modelo de Deus para nós é congregar, é viver em aliança, é ter um relacionamento de compromisso uns com os outros. Eu me lembro uma vez que aconteceu uma situação na minha casa e eu tive que salvar um gatinho da boca do meu cachorro. Então, eu tinha um cachorro, um husky siberiano, é aquele cachorro que parece um lobo, né? E o meu cachorro, ele tinha uma marca na testa, assim, preta, e um olho azul. Então, quando ele olhava, ele transmitia medo nas pessoas. E eu ouvi uma criança gritando, e eu, então, corri. Quando eu cheguei lá, o meu cachorro estava com um gatinho da minha vizinha, uma menininha de 5, 6 aninhos, ele estava com o gatinho dela na boca. E eu, então, corri, segurei a boca do meu cachorro e comecei a falar para ele, solta, solta. E enquanto, né, ele estava ali segurando, o gatinho olhava para mim com aqueles olhos assim de socorro, socorro. Eram os últimos minutos dele. Mas por que eu fui ali socorrer aquele gatinho? Aos poucos eu fui abrindo a boca assim do meu cachorro e ele acabou me obedecendo e soltou e eu tirei o gatinho e devolvi para a menina. Mas por que aquele gatinho foi salvo? Porque alguém gritou por socorro. E porque alguém capaz de enfrentar aquele cachorro interviu e livrou aquele gatinho ali de ser massacrado. Percebe como que é importante você ter pessoas para te ajudar? Sabe, isso mostra que nós precisamos uns dos outros. Sabe, nem Jesus cumpriu o seu ministério sozinho. Ele chamou discípulos para perto de si. E ele também enviou os seus discípulos de 2 em 2, porque ele sabia a importância do companheirismo, de proteção uns aos outros. E eu gostaria de finalizar aqui deixando essa palavra para você. Quando você se isola da igreja, você se torna vulnerável aos ataques do inimigo. Agora, quem vai te socorrer na hora da aflição? Sabe, o livramento de Deus vem na nossa vida, muitas vezes é através de irmãos. Irmãos que oram por nós, irmãos que nos ajudam, irmãos que nos aconselham. Mas quando você está sozinho, quem vai ouvir o seu chamado de socorro? Quem vai socorrer você? Sabe, a comunhão na igreja, ela é segurança espiritual para você, porque nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos guerrear juntos. Nós precisamos manter aceso o nosso coração, o nosso espírito. A Bíblia fala que é assim que nós nos enchemos, falando uns aos outros. Uma brasa fora do braseiro, ela se apaga e perde o seu propósito. Mas eu quero dizer para você aqui,
Da mesma maneira que aquela cidade de Laís, descrita ali em Juízes 18, foi facilmente conquistada, muitos estão sendo hoje, porque estão permitindo, estão sendo descuidados, porque não estão enfrentando os seus conflitos de maneira espiritual, porque não reconhecem a autoridade e porque decidem viver isolados. Que não seja esse o seu caso, meu irmão, minha irmã, mas que você aprenda e que você possa se proteger e não ser um alvo fácil para o inimigo. Não permita que essas coisas contaminem você. Seja vigilante, seja vinculado com os seus irmãos, seja submisso à sua liderança. A Bíblia fala no Salmo 133, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Sabe, esta palavra é para nós hoje. Nós precisamos viver unidos, estar juntos, porque a bênção de Deus, a presença de Deus, a alegria do Senhor, ela se faz presente quando nós nos reunimos e quando nós vivemos vinculados como igreja. Não seja alguém vulnerável ao seu inimigo, mas aprenda a viver a vida da igreja, uns com os outros, porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. Amém? Gostaria de concluir aqui e abençoar você com uma oração. Recebe aonde você está. Pai, nesta hora eu quero abençoar cada uma dessas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Ó Deus, que essa palavra possa penetrar no seu coração e que os seus olhos espirituais sejam abertos. Senhor, que eles não sejam pessoas vulneráveis ao inimigo, mas que eles possam aprender a guardar, Senhor, a sua casa, a sua família, sua vida espiritual, que eles sejam fortalecidos, que eles sejam como cidade fortificada e que eles possam usufruir da bênção de Deus nas suas vidas, em cada área da sua vida. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Que você possa ter uma semana abençoada. E nós vamos voltar a semana que vem com mais um programa Batom e Bate-Papo. Até lá. Batom? Bate-papo? Isso combina? É claro que sim. Esta é a combinação perfeita do nosso programa Batom e Bate-Papo. Um programa que gera vida, que faz você rir, que te ajuda a pensar melhor, que te ajuda a viver melhor. Que é feito especialmente para você.